acho que vale a gente pontuar. O Flamengo sofreu muito em situações que vem sofrendo ao longo da temporada, situações que vinha sofrendo na temporada passada. Daqui a pouco eu vou pontuar algumas delas, mas eu acho válido a gente contextualizar que esse campeonato do Flamengo, Eduardo, tem sido de muita oscilação também. E a equipe teve ótimos resultados nas primeiras rodadas, mas se a gente for olhar para o desempenho, não foi tão bom assim. Por isso que eu acho importante a gente não olhar apenas para o resultado, olhar para o campo também, porque a gente pode ver esse Flamengo e falar, essa derrota para o Cruzeiro foi um fato isolado. Eu não acho que foi. Na minha visão, foi uma surpresa. A vitória por 3-1 do Cruzeiro, que poderia ter sido por mais, porque o Cruzeiro teve mais chances para ampliar o placar. Mas foi um Flamengo que mostrou problemas recorrentes também na partida de ontem, né, Eduardo? E tem uma coisa que eu fico pensando em relação ao Flamengo, e estava até puxando um gancho, você deu um gancho interessante sobre essa questão dos resultados iniciais e da impressão que a gente tem sobre o Flamengo, é que havia uma certa desconfiança assim, da nossa parte, né, em relação ao que o Flamengo poderia apresentar, visto que o Flamengo começou muito bem o campeonato, com uma grande sequência de vitórias, mas enfrentando em sua grande parte equipes ali da metade de baixo da tabela, né? A sequência que o Flamengo tem a partir de agora é uma sequência muito pesada, né? Já desde o começo desse mês de maio. E o Flamengo começa maio vencendo a Ferroviária fora de casa por 2-1. Vale lembrar, a Ferroviária era líder do campeonato naquele momento e o Flamengo foi até Araraquara e venceu. Aquilo ali passou uma imagem muito positiva do Flamengo, de um time que poderia ser capaz de brigar, que venceu os jogos contra equipes menores, fez a sua parte contra equipes que tinha que fazer a sua parte, e ao chegar no primeiro grande desafio se saiu bem. Só que a partir dali o Flamengo empata em casa com o São Paulo, no jogo em que sai na frente com 1 minuto e acaba cedendo o empate, e agora perde do Cruzeiro. Então fica aquela dúvida, assim, não sei se você compartilha disso, Amanda, mas aquela dúvida de o que é o Flamengo, né? Se o Flamengo é o time que ganhou da Ferroviária, se o Flamengo é o time que empatou, cedeu um empate para o São Paulo e perdeu para o Cruzeiro. E ainda mais se você considerar que vem desafios mais pesados agora e vem um mata-mata pela frente, tudo que um time não precisa ter é esse nível de instabilidade. O nosso campeonato brasileiro, Eduardo, ele é marcado por oscilações. Se a gente for olhar, a maioria das equipes, elas acabaram oscilando em algum ponto do torneio. E o Flamengo não é diferente. Acho que o grande ponto do Flamengo, para mim, é corrigir problemas que vêm há algum tempo. Porque essa equipe conseguiu mostrar em partidas anteriores, você citou muito bem o jogo contra a Ferroviária, eu achei um jogo bem consistente do Flamengo, um grau alto de coletividade. Mas isso nem sempre consegue uma sequência. E nessa partida contra o Cruzeiro, não foi um Flamengo coletivo, foi um Flamengo distante nos seus setores e que voltou a mostrar o problema da fragilidade defensiva, fragilidade nas transições, especialmente no lado esquerdo. O lado esquerdo de defesa do Flamengo, formado pela lateral esquerda Jucinara e na partida de ontem pela zagueira Daiane, é um lado que tem sofrido muito ao longo da temporada. Nem sempre a zagueira pela esquerda é a Daiane, a zagueira pela esquerda já foi, por exemplo, a Thaís Regina, mas a Jucinara tem sido uma constância. E na minha visão, desde a Supercopa, esse lado mostra ali um problema de compactação, um problema de recomposição. Se a gente pegar os gols que o Corinthians fez no Flamengo na Supercopa, se a gente pegar os gols que o Cruzeiro fez no Flamengo ontem, a gente vai achar uma certa semelhança de algumas falhas de posicionamento, de recomposição, de transição no total. Então, são problemas que o Luiz Andrade ainda não conseguiu corrigir. Os problemas também de saída de bola, quando a equipe é pressionada, também não conseguiu corrigir completamente. É uma equipe que vem com um trabalho longo, um trabalho longevo. O Luiz Andrade está no comando do Flamengo desde o final de 2021. Então, esse tipo de instabilidade é complicado, porque ele já vem num trabalho de longo prazo. Só que a gente tem que olhar também, porque na minha visão, o problema do Flamengo, ele não dá para a gente falar é de uma pessoa, é de outra. Eu acho um problema geral. A gente tem que olhar também para as jogadoras, porque um time que tem tanta qualidade,
individual, deveria estar rendendo mais. A gente tem atletas que acabam oscilando muito. Por exemplo, a Crivellari, ela teve jogos passados interessantes. A Darlene, a mesma coisa. Na partida de ontem, as duas foram muito mal. Na partida contra o São Paulo, também achei as duas muito mal. E eu acho que a Duda também vai nesse ponto. A Duda, sem a bola, tem conseguido ser uma jogadora muito mais ativa nos últimos jogos. A gente tem visto ela muito mais participativa. Mas com a bola, às vezes falta. Então, não é um problema apenas coletivo. Eu acho que tem um problema individual também. E isso são questões que o Flamengo precisa resolver. Por quê? Nessa primeira fase, o time já está classificado, é a hora de errar. Mas quando chegar no mata-mata, não vai poder vacilar, porque aí os jogos vão ser eliminatórios. Se a gente for olhar para a tabela, o Flamengo pode enfrentar esse próprio Cruzeiro de novo. Qual é a garantia de que vai conseguir passar sem erros, né? Então, assim, é um campeonato, a gente está num campeonato bem nivelado, Eduardo. É um campeonato nivelado e que as equipes têm enfrentado alguns problemas. Então, qualquer errinho pode ser fatal. E a eficiência, ela é também importante, e foi o que o Cruzeiro teve ontem. O Cruzeiro foi uma equipe mais segura ontem. Se a gente for olhar o gol do Flamengo, é um gol que, na minha visão, teve uma falha da Kemily. Ela poderia ter agarrado a bola, ela acabou espalmando para frente, a Thaísa pegou muito bem, golaço da Thaísa, mas se a gente for olhar o que foi o jogo todo do Cruzeiro, conseguiu minimizar as chances de ataque do Flamengo, isso foi positivo, conseguiu atacar as costas da zaga, também foi positivo, mas é uma equipe que também oscila. Então, no todo, é um Brasileirão de muita oscilação das equipes, Eduardo. Exato. Você falou dessa questão da tabela, né? Só antes da gente mudar de assunto. O Flamengo hoje é o segundo colocado, ele enfrentaria o sétimo, que é o São Paulo. E o Cruzeiro é o oitavo, apenas 2 pontos atrás. Então esse confronto pode se repetir. E como eu disse, né? Hoje o confronto seria Flamengo e São Paulo. Semana passada o Flamengo empatou com o São Paulo em casa, né? Então essa instabilidade do Flamengo tem sido um problema pensando justamente nisso, né? Você não tem muita garantia de que o Flamengo, mesmo passando numa posição alta, é muito favorito contra uma equipe que está mais embaixo, justamente por conta dessas questões.